gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para os canais correspondente à playlist onde eu venho tratando das peripécias referentes ao complexo de Édipo. Uma playlist que está contemplando aí todos os meus canais. E se você não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista para que você possa ter uma compreensão abrangente, para que você possa ter uma compreensão lógica acerca do assunto. Eu vou deixar a playlist, o link da playlist aqui no comentário em destaque. Ao clicar no link, você será direcionado para a playlist. Você irá se deparar com os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. E aí é importante que você assista obedecendo esta ordem, para que você tenha uma clareza abrangente no que diz respeito ao que eu venho falando. Eu venho tratando do complexo de Édipo a priori, ou melhor, atualmente, nessa playlist, com base em um texto de Freud de 1920, a psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher. Eu já contextualizei o caso nos vídeos anteriores, e aí é importante que você assista os vídeos anteriores justamente para ter uma clareza acerca do caso. E anteriormente eu vinha falando, que Freud segmenta no texto que aos 13 anos, na puberdade, a jovem começa a apresentar uma forte afeição por um menino de 3 anos de idade. Freud registra isto no texto e denota um forte desejo dessa garota de ser mãe, possuir um filho, e ele atribui isto a uma revivência do complexo de Édipo, onde ele já tinha, como eu mesmo mencionei no vídeo anterior, ele já tinha frisado, aludido, que esta garota, ao passar pela fase do complexo de Édipo, que é lá na fase fálica, ela vivencia o complexo de Édipo como toda garota. Não é porque ela apresenta uma homossexualidade na adolescência que ela necessariamente vivenciou um complexo de Édipo diferente das outras garotas que são heterossexuais. Freud vai mencionar que ela viveu o complexo de Édipo segundo as características próprias do conflito experienciado pelas meninas no geral. Não teve nada de diferente para explicar a homossexualidade na adolescência. Mas aí Freud, quando traz isto aqui, do desejo de ter um filho, de ser mãe, o momento aí que ele observa, ela estava aqui com 13 anos de idade, e aí ele vê a libido concentrada nessa atitude maternal, e ele vai pensar nisso com base no complexo de Édipo. Ou seja, tudo ele direciona para o complexo de Édipo, então ele vai pensar nisso com base numa revivência do complexo de Édipo. Aí vejam bem, Freud está aqui em 1920 analisando esse caso, tá? E aí eu falei anteriormente, que iria trazer algumas considerações acerca desses dizeres de Freud, que são dizeres muito limitados de fato, porque são dizeres muito limitados ao complexo de Édipo, sabe? E vejam bem, isto não é, inclusive, uma conclusão originariamente minha. Lacan vai falar muito disso, da questão de Freud ser muito limitado ao complexo de Édipo, sabe? Analisar os casos limitado ao complexo de Édipo. Lacan vai falar sobre isso. George Forbes, psicanalista atual, da atualidade, contemporâneo a Lacan, e enfim, já foi discípulo aí, analisando de Lacan, e discípulo de Lacan, vai falar muito disso, da questão de pensar a clínica para além do complexo de Édipo. Vejam bem, no seminário 17,
o avesso da psicanálise, Lacan vai fazer aí um comentário no que diz respeito à condução de Freud na análise de suas pacientes histéricas, onde esta condução era limitada às questões concernentes ao complexo de Édipo, à vivência do complexo de Édipo. E aí Lacan vai dizer, né, e por que foi que Freud se enganou a esse ponto? Isso aqui é ele falando dos casos em que houve um engano da parte de Freud, né? E por que foi que Freud se enganou a esse ponto? Já que, se acreditarmos em minha análise de hoje, isso é Lacan falando em um momento contemporâneo a Freud, né? Se acreditarmos em minha análise de hoje, ele só tinha que comer, literalmente, o que lhe ofereciam na palma da mão. Por quê? Se acreditarmos em minha análise de hoje, ele só tinha que comer, literalmente, o que lhe ofereciam na palma da mão, né? Isso aí ele questionando, tá? Novamente. E por que foi que Freud se enganou a esse ponto? Já que, se acreditarmos em minha análise de hoje, ele só tinha que comer literalmente o que lhe ofereciam na palma da mão, por que substituir o saber que recolheu de todas essas bocas luminosas, e aí ele vai falar Ana, Amy, Dora, as histéricas, né? Por esse mito, o complexo de Édipo, ou seja, mais um questionamento. Por que substituir o saber que recolheu de todas essas bocas luminosas, Ana, Amy, Dora, por esse mito, o complexo de Édipo? Ele quis dizer o seguinte, né? Que Freud, ele se engana demais porque o papel do saber desempenhado pelo mito do Édipo era muito sedimentado por Freud como pretensão de verdade absoluta. E muitas vezes ele deixava de recolher saberes que saía da boca das histéricas porque estava limitado à questão do complexo de Édipo como verdade absoluta, né? Então o que é que acontece? Em que ponto Freud, ao tentar fazer com que o complexo de Édipo fosse universalizado em seus casos atendidos, porque ele universalizava mesmo todos os casos atendidos, ele atendia com base, limitando esses casos ao complexo de Édipo, com base no complexo de Édipo. Então, em que ponto Freud, ao tentar fazer com que o complexo de Édipo fosse universalizado em seus casos, deixou de escutar algo? Porque tudo que ele escutava, ele reduzia ao complexo de Édipo. Então, até que ponto ele deixou de escutar algo por colocar o mito do Édipo como pretensão da verdade, entende? Então, vê só, nesse caso mesmo, fazendo uma consideração minha, porque eu disse para vocês que iria trazer uma consideração minha acerca dos dizeres de Freud no que diz respeito a este caso de homossexualidade de uma mulher que na época era tratado como homossexualismo, né? Mas vejam só, ele diz que essa menina, aos 13 anos de idade, ela era pegada aí ao menino de 3 anos de idade. Ele não traz uma especificação quanto a quem é esse menino, mas não é irmão, não é ninguém da família dela. Mas ela tinha aí uma afeição por esse garoto e ele já deduz que isso é um forte desejo de ser mãe e possuir o filho do pai, né? Ele vai falar sobre isso mais adiante. Ele vai falar sobre essa revivência do complexo de Édipo mais adiante. E aí ele vai dizer, né? A libido estava ali totalmente concentrada numa atitude maternal. Em 1920, gente, estava sendo aprovada aí uma emenda da Constituição Americana que concedia,
né, às mulheres o direito de votar em todo o país, sabe? Era uma Constituição americana que estava sendo analisada para ser aprovada em 1920. Ou seja, era um momento em que os primeiros direitos das mulheres ainda estavam sendo avaliados para serem sedimentados. As mulheres não tinham direitos. As mulheres sofria aí um condicionamento do contexto social no que diz respeito ao fato de que a sua função era procriar, cuidar da casa e do marido. Só isso. Então, obviamente, Freud vai ter essa visão limitada de que essa garota necessariamente estava ali abarcada pelo desejo de ser mãe. Ela poderia simplesmente estar curtindo ali aquele momento como criança, porque ela era uma criança, 13 anos de idade, estava saindo aí da fase da infância, entrando na pré-adolescência, ou melhor, já estava na pré-adolescência, né? Mas, enfim, de repente ela estava ali curtindo um momento com esse garotinho, sabe? De repente não era isso. Não corresponde ao fato de que ela, de fato, tinha o desejo de ser mãe. Né? As mulheres nessa época eram consideradas mais fracas, menos inteligentes do que os homens, totalmente condicionadas ao fato da procriação. E talvez ela até pudesse estar munida por esse desejo, mas talvez não fosse um desejo autêntico dela, mas um desejo imposto o tempo todo pelo contexto social da época. Entende? Então, Freud vai dizer que tudo aí estava evoluindo de acordo com a vivência edípica feminina. Sabe? Pode ver, ele liga tudo à questão do complexo de Édipo, a vivência do complexo de Édipo. Aí chega um momento que ele fica estupefato. Por quê? Porque ela se desinteressou pelo menino, né? Que até então tinha um afeto muito grande. Ela se desinteressou por esse menino, deixou ele para lá, né? E começou de fato a se interessar por mulheres maduras, com aparência jovem, né? E aí ele vai dizer que talvez ela sofreu aqui um desapontamento no momento em que tomou consciência do desejo de possuir um filho do pai. Veja, tudo relacionado ao complexo de Édipo. A realidade implacável se impôs e quem teve o filho do seu pai foi a sua mãe. Porque o que é que acontece? O que marca essa mudança de ela se desinteressar pelo nenenzinho e começar a se interessar sexualmente por mulheres foi o fato de a mãe ter engravidado do terceiro filho. Ou seja, ela tinha um irmão. A mãe engravidou desse irmão quando ela estava com 5 anos. Ela também ainda era uma criancinha. Ela era uma criancinha, entende? E, enfim, e aí a mãe engravidou do primeiro irmãozinho dela. Aí, de repente, a mãe engravida do terceiro filho. Ela já estava com 16 anos de idade. Foi exatamente nesse momento que ela se desinteressou pela criança, que ela tinha um apego, que ela tinha um afeto e começou a se interessar sexualmente por mulheres. E aí Freud vai dizer, ela sofreu aí na revivência do complexo de Édipo um grande desapontamento, porque ela tomou consciência do desejo de possuir um filho do pai, e aí a realidade implacável se impôs e quem teve o filho do seu pai foi a sua mãe, né? E aí a mãe nesse momento inconscientemente representava a sua mais odiada rival. Freud vai dizer, gente, a garota já estava aí com 16 anos, a mãe engravida. De repente, com 13 anos, ela poderia estar encantada ali pelo neném e, sim, abarcada, como eu falei, pelo desejo da maternidade. Entende que talvez fosse um desejo aí imputado pelo contexto social da época. E aí o que é que acontece? Já com 16 anos, ela presencia a gravidez da mãe, do segundo irmão. Ela já está com a cabeça mais formada
do que quando ela tinha 5 anos de idade e a mãe engravidou do primeiro irmão. Aqui ela já está com a cabeça mais formada, a mentalidade mais formada, a percepção mais formada. E quem sabe, ao presenciar aquela gravidez, ao perceber aquela gravidez, como que é uma gravidez, como que uma mulher vivencia a gravidez, muitas vezes não é confortável, né? Existem todas essas possibilidades. Muitas mulheres sofrem muito no período da gravidez, enjoo, cansaço, e enfim, e muitas vezes não são momentos prazerosos. E aí, quem sabe, ela não olhou para aquilo e pensou assim, cara, isso não é para mim não, eu não quero ter filho, sabe? E aí é o momento que ela se desvincula ali daquele neném. E o fato de começar a se interessar por mulheres, sexualmente falando, não necessariamente quer dizer que ela estava em busca de uma nova mãe, pelo fato de vir a ir, né? Um irmão, mais um irmão, por ciúmes, sei lá, da mãe. Ou até mesmo, como Freud falou aqui, né? Por se identificar com o pai e aí ver o que Freud fala. Como consequência do seu ressentimento, se afastou do pai dos homens em geral. Renuncia à sua feminilidade e busca outro objeto de investimento para sua libido. A jovem, ao abandonar o seu objeto amoroso, identificou-se com o pai, transformando-se num homem. Gente, isso é muito limitado. Desde quando uma mulher lésbica necessariamente é uma mulher que se transformou em um homem? Uma vez eu escutei sem querer um padre falando que a mulher que não quer ter filho é um macho que deu errado. Isso é ridículo, sabe? Porque de fato é um pensamento machista, um pensamento retrógrado, sabe? Porque de fato isso era um pensamento lá do tempo de 1920. As mulheres eram totalmente condicionadas a isto. Só que a sociedade, a configuração social vai evoluindo. Essa menina aqui, ela começa a se interessar por mulheres maduras aos 16 anos, porque ela se desvincula ali do garotinho. De repente ela pode ter se desvinculado daquele neném, daquele garotinho, ao perceber a gravidez da mãe, como é uma gravidez e como é ser mãe. De repente, não quero isso para mim. E aí é quando ela começa a viver outras coisas, para além daquele garotinho que ela vivia pegada ali. Ela começa a prestar atenção em outras coisas. E ao prestar atenção em outras coisas, né, de repente, é quando ela se percebe atraída por pessoas do mesmo gênero que ela, por mulheres, sabe? Isso não quer dizer que ela renunciou à sua feminilidade. Isso não quer dizer, sim, quer dizer que ela já foi em busca ali de um outro objeto de investimento para a sua libido, já que ela se desconectou do neném, pelo qual ela tinha o maior apego. Aí, claro, a libido fica ali flutuante e vai, consequentemente, em busca de outros objetos. E é quando ela começa a perceber o mundo ao seu redor e se sente atraída por mulheres, sabe? Mas isso quer dizer que ela se transformou em um homem por uma revivência conturbada do complexo de Édipo? Isso significa dizer que ela renunciou à sua feminilidade? Ora, mas e as tantas e tantas garotas, né? E as tantas e tantas garotas que são homossexuais e que, assim, que não necessariamente é notória na análise clínica a vivência conturbada do complexo de Édipo, uma revivência conturbada do complexo de Édipo, sabe? Mas Freud ele vai rever isso aí na carta que eu já li aqui, a carta que ele escreveu a uma mãe, sabe, sobre homossexualidade,
onde ele vai dizer que a homossexualidade é tão legítima quanto a heterossexualidade. Ninguém fica buscando a causa da heterossexualidade. Por que buscar a causa da homossexualidade? A causa da homossexualidade é porque houve ali uma revivência, uma vivência do complexo de Édipo que foi deturpada, que foi conturbada, e isso produziu a homossexualidade, né? O próprio Freud vai evoluir, ele vai rever esse pensamento dele, entende? Então, assim, essa garota, ao se interessar por mulheres, isso não necessariamente quer dizer que corresponde ao fato dela ter se frustrado porque não teve o filho do pai, quem teve o filho do pai foi a mãe, e aí ela vai se identificar com o pai, a sua mãe vai ser rival, ao se identificar com o pai, ela se transforma em um homem e vai ter interesse por mulheres. Não, de repente, aos 16 anos, ela começa a se abrir para o mundo, para outras coisas, e começa de fato a se perceber atraída por mulheres. Mas uma coisa é se perceber atraída por mulheres e outra coisa é se perceber um homem no mundo. Porque aí já parte para uma transexualidade, que aí já é uma temática mais para além. E que eu também estarei falando aqui sobre as questões do complexo de Édipo concernentes à transexualidade. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Como eu já falei anteriormente, o que chega muito é tipo, como é que foi a vivência do Édipo de um homossexual? Houve alguma coisa nessa vivência que produziu essa homossexualidade. Houve alguma coisa nessa vivência que produziu a transexualidade. E muitas vezes isso vai para além, como diz Lacan. Isso vai para além do complexo de Édipo. Às vezes a vivência do complexo de Édipo ali é como a vivência de qualquer outra pessoa que não é transexual e que não é homossexual, sabe? E que não necessariamente a homossexualidade e a transexualidade é produzida por algo que aconteceu ali nessa vivência, entende? Então, de novo, é como Lacan diz, né? Quando se tenta universalizar o complexo de Édipo para tudo, para todos os feitios da vida do ser humano, como a homossexualidade, por exemplo, a causa da homossexualidade está na vivência do complexo de Édipo, sabe? O que é que acontece? Deixa-se de escutar algo. Deixa-se de escutar algo que vai para além da vivência do complexo de Édipo, entende? Muitas vezes, o que é vivenciado no complexo de Édipo, né, e que de repente, por exemplo, eu como transexual, né, eu nasci e a mim foi imputado que eu seria uma mulher, que eu seria uma menina, né? De repente, a minha vivência foi diferente da vivência das garotas, das meninas, mas isso não significa dizer que essa vivência foi o que produziu a minha transexualidade. Mas pode ser que essa vivência já foi pelo fato de que eu sou um transexual. Isso não significa dizer que eu nasci transexual. Não nasci assim, eu não nasci um ser humano transexual. Eu fui me construindo um ser humano socialmente transexual a partir do momento que eu venho ao mundo e que eu começo, né, a afirmar minha identidade desde lá da mais tenra idade, porque isso acontece desde a mais tenra idade, né? Daí então o que é que acontece? A partir desse momento eu vou me construindo um ser humano transexual, e inclusive a minha vivência no complexo de Édipo pode ser decorrente da minha transexualidade, e não a transexualidade decorrente da vivência do complexo de Édipo, sabe? Mas isso aí são coisas que eu vou tratar mais minuciosamente na medida que eu for avançando aqui nessa playlist, tá bom? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação referente ao complexo de Édipo, tá?
Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar informações adicionais, meus demais projetos, canais, rede social, caso você queira me acompanhar de perto, bem como os produtos que eu ofereço, né, terapia, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né, para mais informações referentes à terapia. Eu atuo como terapeuta psicanalítico, né, ofereço cursinhos também na área de psicanálise lacaniana, metodologia científica, com foco na construção do TCC e psicofarmacologia. Se for do teu interesse, mais informações com relação a essas questões, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.